Obra maravilhosa, jovem curado de hipotireoidismo. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de domingo, após o culto da manhã, quando o irmão Marcos, um jovem de 25 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir um cansaço que não era comum. Ele sempre fora uma pessoa ativa, cheia de disposição para servir ao Senhor e ajudar os irmãos, mas naquele dia, ao subir as escadas da casa de seus pais, sentiu as pernas pesadas como se carregassem pedras. Pensou que fosse apenas o desgaste do dia, mas o tempo foi passando e aquele cansaço não melhorava. Pelo contrário, só piorava. Os dias se seguiram, e além da fadiga constante, Marcos começou a notar que seu corpo estava mudando. As mãos e os pés ficavam frios o tempo todo, mesmo nos dias quentes, e sua pele, antes saudável, agora estava seca e áspera. Ele percebeu também que estava ganhando peso sem motivo aparente, embora sua alimentação não tivesse mudado. Sua mãe, Irmã Maria, notou que ele andava mais lento, com a fala arrastada, e seus olhos pareciam inchados. Preocupada, ela o levou ao médico que, após vários exames, deu o diagnóstico: hipotireoidismo. O médico explicou que a tireoide de Marcos não estava funcionando corretamente e que isso afetava todo o seu organismo. Ele precisaria tomar medicamentos para o resto da vida, pois a doença não tinha cura. Além disso, o médico alertou que, se não fosse controlado, o hipotireoidismo poderia trazer complicações graves, como problemas cardíacos e depressão. Ao ouvir isso, Marcos sentiu um aperto no peito. Como poderia servir ao Senhor se seu corpo não respondia mais? Como poderia cantar os hinos com alegria se sua voz estava fraca e sua mente confusa? A notícia abalou toda a família. Sua mãe chorou em silêncio, pedindo a Deus que desse forças ao filho. Seu pai, irmão João, homem de poucas palavras mas de grande fé, colocou a mão no ombro de Marcos e disse: Filho, não é por acaso que isso está acontecendo. Deus tem um propósito. Vamos orar e confiar nele. Aquela noite, antes de dormir, Marcos ajoelhou-se ao lado da cama e derramou seu coração em oração. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Eu quero servir a ti, quero cantar teus louvores, mas meu corpo está fraco. Se for da tua vontade, cura-me, Senhor. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Os primeiros meses foram difíceis. Marcos começou a tomar a medicação, mas os efeitos colaterais eram fortes. Ele sentia tonturas, náuseas e uma fraqueza ainda maior. Alguns dias, mal conseguia levantar da cama. Sua voz, antes firme e clara, agora tremia ao cantar os hinos na congregação. Ele se sentia envergonhado, como se estivesse falhando com Deus e com os irmãos. Certas manhãs, ao acordar, suas articulações doíam tanto que ele mal conseguia se mover. Sua mãe o ajudava a se vestir, e seu pai o encorajava: Não desanime, filho. Deus está no controle. Mas a luta não era apenas física. Marcos começou a sentir uma tristeza profunda, como se uma nuvem escura pairasse sobre ele. Ele não tinha mais ânimo para nada. Antes, adorava participar das reuniões de jovens, ajudar nas atividades da congregação e visitar os irmãos doentes. Agora, mal conseguia sair de casa. Em uma tarde, enquanto olhava pela janela, viu os irmãos passando, a caminho do culto, e sentiu uma pontada de inveja. Por que eles podiam ir e ele não? Por que Deus permitia que ele sofresse assim? Uma noite, depois de mais um dia difícil, Marcos não aguentou e chorou. Sua mãe, ao vê-lo daquele jeito, sentou-se ao seu lado e disse: Filho, lembra do que o irmão mais velho sempre diz? Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Talvez ele esteja te preparando para algo maior. Não desista de confiar. Aquelas palavras o fizeram refletir. Ele se ajoelhou novamente e orou: Senhor, se esta doença tem um propósito, mostra-me. Se é para te glorificar, usa-me. Mas por favor, não me deixes desanimar. Os dias se passaram, e embora a medicação ajudasse um pouco, Marcos ainda não se sentia bem. Ele continuava fraco, com dores no corpo e uma tristeza que não ia embora. Certa manhã, enquanto lia a Bíblia, seus olhos pararam no Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela ajuda da sua presença. Aqueles versos o tocaram profundamente. Ele percebeu que mesmo na dor podia confiar em Deus. Decidiu então que não ficaria mais em casa se lamentando. Mesmo com dificuldade, começou a ir aos cultos novamente. Não conseguia cantar com força, mas estava presente. Os irmãos, ao vê-lo, o abraçavam e diziam: Estamos orando por você, irmão. Aquilo o fortalecia. Um dia, o irmão mais velho da congregação o chamou e disse: Marcos, não é a força do corpo que importa, mas a do espírito. Deus vê seu coração. Continue firme.
Essas palavras foram como um bálsamo para sua alma. Mas a prova não havia terminado. Um dia, Marcos acordou com uma dor de cabeça insuportável e uma fraqueza tão grande que mal conseguia abrir os olhos. Sua mãe, assustada, chamou o médico, que após examinar, disse que seu hipotireoidismo havia piorado e que ele precisaria aumentar a dose do remédio. Marcos sentiu um desânimo profundo. Será que nunca ia melhorar? Será que teria que viver assim pelo resto da vida? Naquela noite, enquanto todos dormiam, Marcos foi até a sala e ajoelhou-se no chão. Com lágrimas nos olhos, ele orou: Senhor, eu não aguento mais. Se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para continuar. Não quero desistir de ti, mas estou tão fraco. Ele ficou ali por muito tempo, chorando e clamando a Deus. De repente, sentiu uma paz invadir seu coração, como se uma mão invisível o tocasse. Ele não ouviu uma voz, mas sentiu no íntimo que Deus estava dizendo: confia em mim. Eu estou contigo. No dia seguinte, Marcos acordou e, para sua surpresa, sentiu-se diferente. Ainda fraco, mas com uma esperança que não tinha antes. Decidiu que, independente do que acontecesse, não deixaria de servir a Deus. Começou a participar mais ativamente das reuniões, mesmo que seu corpo não respondesse como antes. Os irmãos notaram a mudança em seu ânimo e o encorajavam ainda mais. Uma semana depois, Marcos foi ao médico para um novo exame. O resultado surpreendeu a todos. Seus níveis de hormônio estavam quase normais. O médico, espantado, disse que era uma melhora muito rápida e que ele deveria continuar o tratamento, mas que estava otimista. Marcos saiu do consultório com o coração cheio de gratidão. Ele sabia que aquela melhora não era apenas por causa do remédio, mas porque Deus havia ouvido suas orações. Os dias foram passando, e Marcos continuou melhorando. A fraqueza diminuiu, a tristeza foi embora, e ele voltou a ter disposição para as coisas do Senhor. Sua voz, antes fraca, agora voltava a cantar com alegria. Os irmãos da congregação se alegravam com sua recuperação e davam glórias a Deus. Certo domingo, durante o culto, o irmão mais velho pediu que Marcos desse um testemunho. Com o coração cheio de gratidão, ele se levantou e contou tudo o que havia passado. Disse como se sentiu fraco, como chorou, como clamou a Deus e como ele o ouviu. Ao final, com lágrimas nos olhos, ele disse: Irmãos, eu não sei por que passei por isso, mas sei que Deus teve um propósito. Ele me ensinou a confiar nele de uma forma que eu nunca tinha confiado antes. Hoje estou aqui curado não pela medicina, mas pela mão poderosa de Deus. A ele seja toda a glória. A congregação inteira se emocionou. Muitos choraram, outros levantaram as mãos em ação de graças. O irmão mais velho, ao final, fez uma oração de gratidão, lembrando a todos que Deus é fiel e que mesmo nas provas mais difíceis, Ele nunca nos abandona. Marcos hoje está completamente curado. Não precisa mais de medicamentos e seu corpo está saudável. Ele continua servindo ao Senhor com alegria, agora com uma fé ainda maior. Sempre que pode, ele encoraja outros irmãos que passam por provas, dizendo: não desistam. Deus ouve nossas orações. Ele tem um tempo para tudo. Confiem nele, e vocês verão sua obra maravilhosa em suas vidas. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos os que passam por lutas. Deus é fiel. Ele ouve, ele vê, e no seu tempo ele age. A ele seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Marcos não imaginava que seu testemunho tocaria tantos corações. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos se aproximaram dele para contar suas próprias lutas e pedir conselhos. Alguns estavam doentes, outros enfrentavam provas financeiras, e havia aqueles que carregavam dores no coração por perdas ou decepções. Ele ouvia cada um com paciência, sempre apontando para o mesmo Deus que o havia sustentado. Não são minhas palavras que vão ajudar vocês, dizia ele, mas a fé em aquele que tudo pode. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que nele confiar. Uma irmã chamada Ana, que sofria há anos com dores nas costas, procurou Marcos após um culto. Com lágrimas nos olhos, ela contou que os médicos haviam dito que sua coluna estava muito comprometida e que a cirurgia era a única saída. Mas ela tinha medo. Marcos a encorajou. Irmã, se Deus curou minha tireoide, que os médicos disseram ser impossível sem remédio, Ele pode restaurar suas costas também. Vamos orar juntos? Eles se ajoelharam ali mesmo, no banco da igreja, e clamaram ao Senhor. Marcos orou com fé, lembrando a Deus sua promessa de que se 2 ou 3 estivessem unidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Ana chorou durante toda a oração, mas ao se levantar, sentiu um alívio que não sentia há anos. Não foi uma cura instantânea como alguns testemunhos que ouvimos, mas a dor diminuiu a ponto de ela conseguir se mover sem gemer.
Nos dias seguintes continuou melhorando, até que algumas semanas depois, estava completamente livre das dores. O médico, surpreso, disse que não havia explicação clínica para tal melhora. Mas Ana sabia, era a mão de Deus. Esse milagre não ficou só entre eles. A notícia se espalhou, e outros irmãos começaram a buscar mais a Deus em oração. O irmão mais velho, vendo aquele movimento de fé, propôs que a congregação fizesse um dia especial de jejum e oração, não só pelas curas físicas, mas também pelas necessidades espirituais. Precisamos clamar não apenas pela saúde do corpo, mas pela saúde da alma, disse ele. Que Deus nos livre do pecado, nos encha do seu espírito e nos faça vasos úteis para sua obra. No dia marcado, a igreja ficou cheia desde cedo. Muitos vieram em jejum, com o coração quebrantado, dispostos a buscar a Deus de todo o coração. Marcos, ao ver aquele povo unido, lembrava-se dos dias em que se sentia sozinho em sua prova. Agora, via que Deus havia usado sua fraqueza para fortalecer a fé de muitos. Durante o culto, vários irmãos deram testemunhos de como Deus havia respondido suas orações naquela semana. Um irmão contou que depois de anos desempregado, havia conseguido um trabalho honesto. Uma irmã compartilhou que seu filho, que estava se afastando dos caminhos do Senhor, havia voltado para a igreja após um sonho em que sentiu a voz de Deus chamando-o. Cada relato era mais um sinal de que Deus estava operando no meio deles. No final do culto, o irmão mais velho fez uma oração que marcou a todos. Com voz firme mas emocionada, ele disse: Senhor, nós te agradecemos por cada prova que nos aproxima de ti. Obrigado por não nos deixar sozinhos, por ouvir nossos clamores e por nos mostrar, vez após vez, que tua mão não encolheu. Que estes milagres que temos visto não nos ensoberbeçam, mas nos humilhem para que possamos servir-te com mais amor e dedicação. Que nossa fé não seja apenas em palavras, mas em obras. Que possamos viver de tal maneira que o mundo veja em nós a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Marcos, ao sair da igreja aquele dia, sentiu um peso novo no coração. Não era tristeza, mas uma responsabilidade santa. Ele entendia agora que Deus não o havia curado apenas para seu próprio bem, mas para que ele fosse um instrumento nas mãos do Senhor. Começou a visitar os enfermos, a orar com os desanimados e a compartilhar a palavra com aqueles que ainda não conheciam a verdade. Não fazia isso por obrigação, mas por amor, o mesmo amor que Deus havia demonstrado por ele em seus momentos mais difíceis. Certa vez, enquanto visitava uma irmã idosa que estava acamada, Marcos orou com ela e leu Salmos 34. Busquei ao Senhor, e ele me ouviu, e de todos os meus temores me livrou. Os que olham para ele ficam radiantes, seus rostos jamais mostrarão vergonha. A irmã, com os olhos brilhando, disse: Filho, eu já estava esperando a morte, mas agora sinto que Deus ainda tem um propósito para mim. Poucos dias depois, ela estava de pé, andando pela casa com a ajuda de uma bengala, algo que não fazia há meses. Os médicos não entendiam, mas ela sabia, era a fidelidade de Deus. Outro momento que marcou Marcos foi quando um jovem da congregação, chamado Lucas, procurou em lágrimas. Ele estava lutando contra pensamentos ruins e sentia que estava perdendo a batalha. Irmão, eu não aguento mais, disse ele. Sinto que estou afundando. Marcos não deu respostas prontas. Em vez disso, sentou-se ao lado dele e disse: Vamos orar juntos. Deus não nos deixa sozinhos nesta luta. Eles oraram por muito tempo, e Marcos lembrou a Lucas das promessas de Deus. Ele não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. Nos dias seguintes, Marcos continuou a acompanhar Lucas, orando com ele e encorajando-o a buscar a Deus em sua palavra. Pouco a pouco, o jovem começou a sentir paz. Não foi uma vitória instantânea, mas uma caminhada de confiança em Deus, dia após dia. A vida de Marcos havia se tornado um testemunho vivo de que Deus não apenas cura o corpo, mas também restaura a alma, dá forças ao desanimado e direciona os passos daqueles que nele confiam. Ele aprenderá que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar mais do Senhor. E agora via o mesmo acontecendo com outros irmãos. Certo dia, enquanto lia a Bíblia, Marcos parou em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aqueles versos o fizeram lembrar de como, nos dias mais escuros, sentirá a presença de Deus ao seu lado, mesmo quando não via saída. Agora, ele entendia que Deus não apenas o havia curado, mas o estava usando para abençoar outros. E isso era ainda mais precioso do que a própria cura. A congregação, por sua vez, havia se tornado um lugar onde a fé era viva. Não era uma fé baseada apenas em palavras, mas em experiências reais com Deus.
Os irmãos se reuniam não só aos domingos, mas também durante a semana, em pequenas reuniões de oração nas casas. Lá, compartilhavam suas necessidades, oravam uns pelos outros e viam Deus agir de maneiras que só Ele poderia fazer. Não havia espaço para orgulho ou vaidade, pois todos sabiam que eram apenas vasos nas mãos do oleiro. Marcos também aprendeu que a gratidão é uma parte essencial da vida cristã. Não bastava ter recebido a cura, era preciso agradecer todos os dias. Por isso, ele fazia questão de, em suas orações, lembrar a Deus não só de suas necessidades, mas também de suas bênçãos. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por me dar forças para servir-te. Obrigado por cada irmão que tu puseste em meu caminho para me encorajar. Obrigado por nunca me abandonares, mesmo quando eu duvidei. Essa atitude de gratidão o mantinha humilde e consciente de que tudo vinha de Deus. Um dos momentos mais emocionantes para Marcos foi quando um casal de fora da igreja, que havia ouvido falar dos milagres que estavam acontecendo, resolveu visitar a congregação. Eles vieram com o coração cheio de dúvidas, mas saíram com a certeza de que ali havia algo diferente. O marido, que era cético, disse a Marcos: "Eu não entendo tudo o que acontece aqui, mas sinto uma paz que não sinto em nenhum outro lugar." Marcos sorriu e respondeu: "Isso é a presença de Deus, irmão. Ele está aqui, e Ele quer estar em sua vida também." Pouco tempo depois, aquele casal estava batizado, e hoje são membros fiéis da congregação, servindo ao Senhor com alegria. Marcos também aprendeu que a obra de Deus não é feita só de milagres visíveis, mas também de pequenas vitórias do dia a dia. Às vezes a resposta à oração não vem de forma espetacular, mas na paz que invade o coração em meio à tempestade, na força para levantar de manhã e continuar lutando, na certeza de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele via irmãos que, mesmo não tendo recebido a cura física que pediam, continuavam firmes na fé, louvando a Deus mesmo nas dificuldades. Isso, para ele, era um milagre tão grande quanto qualquer cura. Hoje, quando Marcos olha para trás, vê como Deus foi fiel em cada detalhe. Ele não entende todos os caminhos do Senhor, mas sabe que cada prova, cada lágrima, cada noite de oração teve um propósito. E esse propósito não era só para ele, mas para toda a congregação. Deus havia usado sua fraqueza para mostrar sua força. Sua doença havia se tornado um canal de bênção para muitos. E assim, a obra de Deus continua. Não de forma barulhenta ou cheia de alarde, mas no silêncio do coração daqueles que o buscam com sinceridade. Na congregação cristã no Brasil, não se fala de grandes nomes ou de homens, mas do Deus que opera maravilhas entre seu povo. Não há espaço para glórias humanas, mas apenas para a glória daquele que é digno de todo louvor. Que este relato encoraje a todos os que passam por provas. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda vê, ainda age. Talvez a resposta não venha da forma ou no tempo que esperamos, mas Ele conhece o que é melhor para nós. Confiem nele. Entreguem-lhe suas dores, seus medos, suas incertezas. E verão, como Marcos e tantos outros irmãos, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Que nossa vida seja um testemunho vivo de sua fidelidade. Que possamos dizer com toda certeza: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E que em tudo somente a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e eternamente. Amém.